Olá pessoal, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as ordens do amor, as três grandes princípios, né, as três grandes leis. Vou introduzir, né, falando um pouquinho sobre por que as ordens funcionam, como o Bert chegou nessa questão. A gente já falou em outros vídeos, mas vou ressaltar aqui. Tá. Como que funciona a constelação familiar? Para que ela olha? A constelação familiar, ela olha para o amor e para a organização, né? A organização do amor. O que o Bert entendeu? Ele entendeu que se a gente se desorganiza no amor, as coisas não fluem ou acontecem problemas, situações, a gente carrega culpas, né? Carrega sentimentos dentro de nós que são culpas, remorsos, ressentimentos, que muitas vezes a gente nem imagina dos nossos entes, dos nossos familiares, das pessoas que vieram antes da gente. Então, o que ele entendeu? Ele entendeu, olha, se existe uma ordem e depois o amor se organiza a partir dessa ordem, as coisas fluem naturalmente. Ele descobriu isso, ele descobriu aplicando, né, a psicoterapia, aplicando os anos que ele viveu sobre a psicoterapia, sobre a constelação familiar, sobre os trabalhos terapêuticos que ele veio desenvolvendo, que ele foi fazendo, que ele foi atuando, e ele começou a notar isso, perceber, falou, olha, o amor, né, o amor pela família, o amor pelo seu pai, pela sua mãe, pelos seus filhos, o amor do clã familiar que a gente tem quando a gente nasce numa família, ele não precede a ordem. Por exemplo, ele não vem antes da organização. O que vem antes é a organização. A partir do momento que a família se organiza, que os lugares das pessoas se organizam, que as coisas se organizam na família, o amor ele se organiza a partir disso também. Ele flui na família, né? Ele para de ter conflitos, para de ter desavenças, para, né, muitas vezes a gente está carregando uma culpa de um nosso antepassado, então isso para de fluir na nossa vida. A gente não precisa mais carregar essa culpa, né, a partir do momento que isso acontece. E muitas vezes a gente nem percebe, isso começa a acontecer, né, conosco, mas a gente nem percebe isso que está acontecendo. Perfeito. Agora nós vamos falar sobre as ordens do amor. Quais são essas ordens, então, Cleiton? Entendi o que é, qual que é o conceito, mas quais são essas ordens? As três grandes ordens, né, que a gente chama de leis, tem gente que chama de leis, tem gente que chama de princípio, eu gosto muito de falar de princípios. As três grandes ordens são pertencimento, hierarquia e equilíbrio. Então vamos falar do pertencimento. Imagina a sua árvore genealógica, aquela árvore genealógica que você faz lá na escola, que você coloca seus bisavós, seus tataravós, seus pais, todos os seus familiares. Imagina que dentro de você, no seu sangue, na sua composição, a gente não pode ir lá e apagar esse familiar, esse tataravô. Você fala, isso aqui nunca existiu, esse cara nunca existiu. Como que ele nunca existiu? O que vai acontecer com você se ele nunca existiu? Né? Você simplesmente vai deixar de existir também. Se a gente colocasse numa linha do tempo e falasse assim, se a pessoa que ela não pôde vir para a vida ou não nasceu. Né? Se fosse aqueles filmes de ficção científica, sabe? A partir do momento que a gente exclui aquela pessoa, toda aquela linhagem ela também deixa de existir. Por quê? Porque nós somos 50% do nosso pai e 50% da nossa mãe. Isso é o nosso DNA, isso é a nossa genética, ele é composto disso, né? A gente, para ser feito, a gente precisou do genes dos nossos pais, da nossa mãe, e isso compôs a nossa estrutura biológica. E com o que acontece com o clã familiar, com o restante? Também é como se nós tivéssemos um Wi-Fi conectado, e aí, né, a gente está o tempo todo conectado nessa rede da nossa família. A gente é conectado nisso, porque a gente nasceu ali, a gente pertence a esse clã. Então, é como se a gente tivesse um Wi-Fi envolto de toda a nossa família, e onde a gente não pode excluir nenhum membro. E o que é excluir um membro, né? O que no pertencimento seria a exclusão de um membro e como isso pode ser um problema? Excluir um membro é todo aquele membro que pertenceu à sua família tem que ser lembrado. E aí, por exemplo, seu bisavô morreu, seu tataravô morreu, e nunca mais ele foi lembrado. Ele, né, sei lá, tinha dívida de jogo, tinha um monte de problema, né, né, vamos supor que ele teve uma briga por terra, ou brigou com o irmão dele lá e sem querer o irmão dele faleceu, né, teve uma morte, né, por conta de um descuido, alguma coisa assim. Toda essa energia, essas situações, esses problemas, ficou gravado lá no Wi-Fi. E aí começa a acontecer, você também carrega com você todas essas dificuldades, todas essas dores. Principalmente se isso não foi resolvido, se isso é uma questão que ficou lá pendente, não acabou não sendo resolvida,
né, foi ficando e ficou oculto, né, isso vem à tona, né, as próximas gerações elas começam a trazer esses problemas, essas dificuldades, essas representações de pessoas que foram anteriores a nós. Então, o que acaba acontecendo? Se essa situação não foi resolvida, se isso não fluiu, se isso se esse problema não se dissipou na época, né, não foi resolvido, né, ou foi oculto. Muitas vezes nós começamos a representar, né, você começa a representar representar que eu digo é entrar nesse problema, nessa dificuldade, né? Vamos supor que isso se manifesta através de uma depressão. Então você começa a ter depressão, entrar nessa depressão, e aí muitas vezes você já está fazendo tratamento, você já está passando com um médico, já está passando com um psiquiatra, psicólogo, e não está conseguindo a resolução. Muitas vezes é por conta disso, né? Tem uma coisa oculta aí na sua família, na sua herança familiar, que precisa vir à tona, que precisa ser resolvido, alguém, né, precisa ser perdoado, alguém precisa ser incluído, alguma situação precisa ser acontecida. E como que acontece exclusões também que muita gente nem percebe. A gente tem familiares com problemas de alcoolismo, de drogas, tem problemas que familiares foram presos, que foram assassinados ou que foram assassinados. E aí muitas vezes a gente exclui essas pessoas da nossa família, nem comenta, não fala mais sobre elas, isso também é uma exclusão. E a gente, como se a gente estivesse falando, ó, esse pessoa aqui não pertence à nossa família quando a gente faz isso, né? Com os nossos julgamentos, com as nossas opiniões, a gente também exclui, né? E muitas vezes acontece também abortos, né? Às vezes abortos espontâneos e às vezes abortos provocados. Como funcionam os abortos espontâneos? Às vezes ocorreu a fecundação do óvulo na mulher e ela nem sabia, ela não soube, e aí essa fecundação, né, durou 2, 3 semanas, 4 semanas, e já saiu na menstruação, a mulher nem percebeu, achou que foi uma menstruação normal, que saiu um pouco mais de sangue, às vezes é uma menstruação fora de época, muitas vezes isso pode acontecer, e no fim foi um aborto, e às vezes as mulheres não sabem, né, porque não, é normal, pode acontecer. E aí o que acontece? Esse aborto, essa vida que foi gerada no Wi-Fi da família, é como se o Wi-Fi, a rede, soubesse, né? E essa pessoa não sabe. Então, ela, de alguma forma, ela precisa trazer isso à tona, precisa ser olhado. E se a constelação familiar, ela ajuda a trazer esses pontos à tona, ela consegue trazer um entendimento, uma compreensão. A partir do momento que tem uma compreensão de incluir as pessoas que não estão fazendo mais parte da família ou que foram excluídas, deixadas de lado, numa situação assim, essas pessoas elas começam a viver melhor, né? Viver é como se fosse uma força, a família, as pessoas, as situações ganham força. E aí os problemas vão se resolvendo por si só, sabe? É uma coisa incrível que isso costuma acontecer na constelação familiar. Muitos familiares que estão brigados, às vezes voltam a se falar. Problemas de relacionamento entre pais e filhos, e as coisas começam a fluir mais naturalmente, né? Muitos problemas né, pessoas que teve, eu entrei em depressão profunda, saí da depressão, eu tive problemas, né, de saúde, e está conseguindo contornar ali com o apoio da constelação familiar, com a ajuda da constelação familiar, não excluindo os outros tratamentos que a pessoa já está fazendo, né? É complementar, um tratamento complementar. E da lei do pertencimento é isso. Vamos falar um pouquinho sobre a hierarquia.